Salve galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, é claro, não poderia ser diferente, já que nós estamos aqui para aquele papo sinistro e muito assombrado. Sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Vocês já ouviram falar em uma cidade nos Estados Unidos chamada Stull? Então, nesse local existe um cemitério e é nesse cemitério que coisas muito estranhas costumam acontecer. Mas o que tem de tão estranho nessa região que fez com que o Papa João Paulo II, em 1993, pedisse para que o piloto do avião em que ele estava mudasse a rota para que ele não passasse justamente em cima desse cemitério? Quando ele foi questionado um tempo depois, porque isso deu um grande burburinho em Kansas, né? Por que o Papa não quis passar aqui em cima, né? O que tem ali naquela região? Então ele explicou que ele não quis passar porque aquele solo não é sagrado. Talvez também alguns enforcamentos envolvendo algumas bruxas também possa explicar por que esse local tem uma energia considerada tão forte e tão negativa. Vamos logo conhecer essa história? Então bora pro vídeo. Vlad, solta a vinheta. Pessoal, antes de começar a falar sobre esse cemitério para vocês, eu peço que, se vocês gostam de castelos, por favor, conheçam também o nosso outro canal aqui no YouTube chamado Castelos do Tempo. Por lá a gente acaba postando também alguns vídeos aqui do Mistérios, mas também falamos sobre outros monumentos históricos que não são tão assombrados assim. Então, se vocês gostam, curte lá, comente lá também, que tá bem legal. Também temos uma página no Facebook com esse mesmo nome. Querem saber quando sai vídeo novo aqui no Mistérios do Tempo? Então, por favor, nos sigam também pelo Facebook. Hoje é a nossa única rede social sem ser o YouTube. Nós temos uma página chamada Mistérios do Tempo Oficial. Por lá eu sempre aviso quando sai vídeo novo, então segue lá que a gente agradece muito. Stull é uma comunidade não registrada em Douglas County, localizada no Kansas, Estados Unidos. Fundado em 1857, o assentamento foi inicialmente conhecido como Deer Creek, até ser renomeado para Stull, em homenagem a Sylvester Stull, que era um administrador do Correios, né? Acredito que ele também tenha sido proprietário, foi um dos primeiros moradores dessa região e, pelo que a história conta, também era uma família bem abastada, até perto dos demais que estavam ali também tentando a vida, porque eles vieram, na verdade, fugidos ali do regime militar alemão. Então, na verdade, eram pessoas holandesas que tinham ido para a Pensilvânia e de lá, então, eles foram para os Estados Unidos e, por algum motivo, acabaram escolhendo essa região. Então, a cidade foi passada, então, para Stull em homenagem a esse homem que também ajudou bastante no crescimento da comunidade. Em 1857, somente 6 famílias estavam vivendo nesse lugar. Hoje, descendentes desses fundadores originais ainda residem em Stull. Em 1859, esses colonos fundaram a Igreja Evangélica de Emanuel. Ela era uma igreja de pedra e ao lado dela também foi construído um cemitério. Antes da igreja ser levantada, as pessoas se reuniam uma na casa das outras, então, para fazer as suas orações, e nesse período tudo era falado em alemão. Então, posteriormente é que foi colocado a língua inglesa, mas até o ano de 1908, os sermões sempre eram falados em alemão. O terreno onde foi construído a igreja e o cemitério foi doado por um homem chamado Jacob Hildebrand, justamente para essa finalidade. Algumas teorias contam que o senhor Jacob ele fez essa doação, só que ele exigiu que uma igreja fosse construída no local, porque algumas pessoas falam que ele já fez isso para que de alguma forma o sagrado também entrasse naquelas terras, porque muito tempo antes, parece que quando ele comprou essas terras, ele já tinha visto algumas coisas estranhas. Algumas pessoas ali também mencionavam que próximo de um salgueiro, que a gente já vai explicar melhor essa história do salgueiro, que tem a ver com uma bruxa também, então é uma história bem complexa.
Parece então que esses moradores também viam algumas figuras demoníacas passando em frente a esse salgueiro. Coincidência ou não, a igreja foi construída bem ao lado dessa árvore. Muitas pessoas falavam e ainda falam que o mal está plantado nesse lugar. Bom, essa história foi tida como lenda até que um grupo de historiadores teria descoberto que sim, que aquela região, justamente naquele salgueiro, parece que tinha uma inscrição inglesa colocada como witch, que quer dizer bruxa. Então as pessoas acabaram deduzindo que aquela árvore ele tinha algum significado para ter aquela palavra talhada no seu tronco. Então alguns historiadores, eu não sei em que ano isso teria acontecido, ficou uma história bem difícil de investigar porque tem muitos pormenores que fazem diferença e não são encontrados. Se alguém souber de mais alguma informação, por favor, deixa aqui para mim. Mas o que eu consegui coletar de mais concreto eu vou passar. Então esse grupo de historiadores teria concluído que aquela árvore, na verdade, teria sido um local de enforcamento para algumas bruxas. Bruxa entre aspas, porque naquela época muitas mulheres eram taxadas como bruxas simplesmente por serem bonitas, por serem autoritárias, por não cederem aos caprichos dos seus maridos. Muitas eram tidas como bruxas justamente por terem uma personalidade um pouco mais forte, ou então até mesmo aquelas que faziam um simples chazinho. Então algumas sim, parece que praticavam bruxarias, mas nem todas. Então, enfim, gente, é uma história que a gente não sabe aonde começa realmente a lenda e aonde ela termina. Mas esses historiadores garantem que esses fatos são verdadeiros, que eles conseguiram coletar testemunhos de mais de 100 anos de descendentes daqueles moradores, né, aqueles fundadores originais da cidade que ainda moram por lá. E essas pessoas não entram até hoje dentro do cemitério e também falam para que quem puder evitar, para não ir nesse local, porque realmente a energia maligna ali é muito grande. E isso são palavras de pessoas que moram lá. Então o enforcamento dessas bruxas também teria energizado esse local de uma forma muito negativa, por isso que ele acaba atraindo também tantos ocultistas para lá. Até onde eu sei, ele ficou proibido a entrada durante muito tempo, mas tem uma fonte ali do ano de 2020 que falou que as visitas começaram a ser liberadas, mas esse local, gente, até hoje ele é muito monitorado. A polícia de lá, o xerife, ele ordena que a cada 2 horas, 1h30, seja feito então uma ronda para evitar que qualquer pessoa entre ali para fazer qualquer tipo de ritual. Até porque essa igreja de pedra, que eu já vou contar a história para vocês, hoje ela não existe mais, ela teve uma demolição muito estranha e vocês vão entender isso no decorrer da história. Essa árvore que tinha essa inscrição witch, ela foi então colocada abaixo por alguns moradores porque eles acreditavam que isso iria fazer com que as pessoas parassem de procurar esse local para fazer rituais pagãos, porque eles diziam que isso tudo ainda chamava mais atenção das forças malignas. Então eles acabaram derrubando esse salgueiro. Só que o que foi descoberto depois, mais tarde, é que esse salgueiro, na verdade, ele fazia parte de um conjunto de 5 salgueiros que misteriosamente ou não formavam o desenho de um pentagrama. Algumas pessoas falaram que na verdade isso teria sido um feitiço dessas bruxas para simbolizar que aquele local ali sim era um local aonde elas acabaram sendo enforcadas. Elas não foram queimadas, né? Elas foram enforcadas. Quando foi descoberto esse pentagrama que esses salgueiros formavam, aí mesmo que essa região acabou ganhando ainda mais fama de terras amaldiçoadas. E assim, gente, muitos comércios que tentaram prosperar nesse local acabaram não prosperando. As pessoas colocavam as suas fábricas, as suas lojas, acabavam não dando certo. Parece que somente uma mercearia acabou prosperando ali por cerca de mais ou menos uns 25, 30 anos. Acho que ela foi construída por volta de 1902, porque as pessoas também não gostavam muito de sair daquela região. Era uma comunidade isolada, quem gostava de ficar lá gostava de ficar lá mesmo, plantava muitas coisas também para poder comer, mas algumas coisas tinham que ser passadas adiante, não tinha lá, então eles tinham que ir na cidade mais próxima. E aí que entra uma outra história, porque tem um local ali que era conhecido como Estrada do Diabo. As pessoas mais religiosas desse lugar tentaram de tudo para mudar o nome, porque eles falavam que aquela estrada também não era boa coisa, que muitas figuras sombrias acabavam aparecendo e eles não queriam cruzar com nenhuma delas no meio do caminho. Parece que de tanto que insistiram, conseguiram mudar. Em alguns mapas mais antigos da cidade de Stu, ainda é encontrado esse nome, Estrada do Diabo, mas agora nos mapas mais novos parece que esse local nem aparece. Então assim, gente,
Se alguém tiver também alguma outra informação, se esse lugar foi rebatizado com outro nome, vocês deixem aqui para mim nos comentários. Para piorar a situação do local, no ano de 1900 teria acontecido então um grave acidente. Algumas fontes falam que pode sim ter sido um dos filhos do Sr. Stu. Só que isso não é comprovado, mas sabe-se sim que essa morte aconteceu. Agora, a verdadeira identidade desse rapaz eu não sei. O que aconteceu? Naquela época, a região ela plantava, ela também trabalhava com plantações, então eles tinham o hábito de colocar fogo em uma parte da terra para que depois eles pudessem então plantar. Assim foi feito. Esse homem teria saído então para colocar fogo em uma parte daquelas terras e o filho dele foi junto com ele também para ajudá-lo. Não sei qual era a idade desse menino. Ele acabou ajudando, só que o que aconteceu? No momento em que esse homem, né, o pai, estava colocando fogo nas terras, parece que esse fogo misteriosamente se alastrou de uma forma que ele não esperava, ele não conseguiu controlar as chamas. Quando eles viram, já estava uma coisa totalmente desproporcional e, pasmem, parece, isso são histórias contadas pelas pessoas mais antigas da região. Dizem que isso realmente aconteceu, parece que se formou uma espécie de círculo justamente ao redor desse filho e ele não conseguiu mais sair, morrendo infelizmente queimado nesse incêndio. Então, a cidade que já tinha uma fama de ser amaldiçoada por algum motivo que pode ser relacionado àquelas bruxas ou não, e infelizmente aconteceu isso com esse rapaz. O pai acabou presenciando tudo e não pôde fazer nada. Para piorar também a situação, alguns anos depois, poucos anos depois, se não me engano uns 2 anos mais ou menos, um homem da região teria desaparecido. Todo mundo ficou nas buscas, porque as pessoas acabavam ali sendo uma grande família, porque era uma cidade muito pequena, era uma comunidade isolada. Então todo mundo conhecia todo mundo. Então esse homem acabou desaparecendo, as pessoas foram fazer as buscas e 2 dias depois, infelizmente, ele acabou sendo encontrado em uma árvore, um salgueiro também, não era um desses 5, parece que era uma outra árvore. Ele foi encontrado, infelizmente, sem vida, pendurado por uma corda. Então as pessoas acreditam que na verdade ele tenha tirado a sua própria vida, mas dizem que era uma pessoa também que não demonstrava nenhum tipo de depressão, nem algum outro tipo de problema. Então todo mundo achou aquela morte muito estranha e a situação da cidade ficava cada vez pior. E assim, gente, essas 2 mortes, para completar a história, elas aconteceram justamente aonde? Na Estrada do Diabo. E eu acredito que tenha sido aí realmente a gota d'água para que o nome desse local fosse trocado. A cidade de Stu acabou sendo então muito conhecida não só por suas lendas, mas por algumas afirmações também de historiadores, mas são historiadores, na verdade, pesquisadores do ocultismo. Eles acreditam que esse local, na verdade, seja um dos 2 lugares onde o próprio Satã aparece em forma de pessoa 2 vezes por ano. Uma seria na meia-noite do dia de Halloween e o outro dia seria no equinócio de primavera. Então parece que esse local existe alguns selos que estão próximos dessa igreja, que esses selos acabam se abrindo justamente nessas 2 datas, que é onde ele utiliza para vir para o nosso mundo, digamos assim, e ele acaba então aparecendo nesse cemitério e na igreja também. Hoje essa igreja não existe mais, mas por muito tempo ela acabou existindo em ruínas, né? Mas ele era supostamente visto por ali, ou alguma figura muito semelhante ao que as pessoas julgam, né, ser o próprio Senhor das Trevas. Esses ocultistas, eles acreditam que na verdade há 2 locais no mundo onde Satã aparece pessoalmente. Um seria lá, então na cidade de Stu, e o outro seria, parece que numa colina na Índia, mas eu também não consegui descobrir exatamente aonde é esse local. Dizem também que nesse lugar há 5 mini portais, digamos assim, para o submundo, e que os outros 4 ficam então em Oklahoma. Então há essas questões também, né, do portal onde Satã passa, realmente seria ali, mas também tem essas outras histórias envolvendo esses 5 mini portais, digamos assim, aonde essas energias malignas são liberadas para que então as bruxas, né, possam ir ali evocar os seus feitiços. Essa história de Stu, ela já faz parte da cultura norte-americana. Não há nenhuma pessoa de lá que não saiba a respeito do cemitério de Stu. E tudo isso acabou ganhando ainda mais fama, ainda mais força quando o Papa João Paulo II se recusou a passar em cima dessas terras. Algumas revistas acabaram criticando ele, teve alguns moradores de Kansas também que ficaram bastante chateados com essa situação.
mas ele acabou explicando, não deu muitos detalhes, mas ele disse que aquele solo não era um solo consagrado e que energias muito ruins realmente existiam nesse local. Talvez ele até já soubesse alguma coisa a respeito daquelas bruxas, né, que supostamente foram enforcadas lá. Só que depois que o Papa realmente deixou claro que ele não quis passar por cima dessa região, nada contra as pessoas, tá, gente? Mas realmente contra o local, que ali tinha uma energia magnética ruim muito forte. Então, isso foram palavras, né, dele, de pessoas também que trabalhavam próximos a ele, que acabaram dando ainda um pouco mais de detalhes. Voltando um pouquinho no tempo referente à igreja, porque nós falamos do Papa agora em 1993, e agora a gente volta para 1920, quando o teto dessa primeira igreja de pedra que foi construída acabou desabando até de uma forma que ninguém esperava, porque não tinha dado nenhuma tempestade forte, a estrutura parece que estava até muito boa e o teto acabou então desabando. Quando amanheceu o dia, as pessoas acabaram percebendo que não dava mais para utilizar aquele local, só que eles também não tinham mais interesse em reformar essa igreja. Eles acabaram então fazendo ali uma grande vaquinha, né, digamos assim, arrecadaram um valor bem considerado da sua congregação, que já estava aumentada. Eles acabaram levando essa igreja para um outro local. Algumas pessoas questionaram por que essas pessoas não quiseram consertar o telhado da igreja, já que as outras partes da estrutura estavam muito bem conservadas. E eles falaram que aquele local não dava realmente mais para continuar, porque as pessoas já estavam se afastando da igreja, porque figuras muito estranhas acabavam aparecendo, principalmente no período da noite. Cheiros de enxofre muito forte, algumas sombras passavam por ali também, então as pessoas acabaram ficando com um pouco de medo e realmente não quiseram mais ficar ali e acabaram construindo a igreja em outro local, e esse lugar ficou praticamente abandonado. Em 1922, uma nova igreja foi levantada e em 1968 recebeu o nome de Igreja Metodista União de Sião. Esse local realizava cultos e reuniões que continuam inclusive até hoje, porém sob outro nome. Agora a igreja se chama Metodista de Stu. Eu estou falando bastante detalhes dessa igreja porque realmente para algumas pessoas o local considerado amaldiçoado não é propriamente o cemitério, e sim a igreja. Em 25 de julho de 2022, essa igreja nova ela acabou sofrendo um incêndio misterioso também. Ninguém descobriu o que causou esse incêndio, e aí começou um novo burburinho dizendo que aquilo ali era obra de Satã, que tinha ficado com muita raiva porque a igreja foi trocada de local e aquilo ali para ele teria sido uma afronta. Ele acabou se vingando, colocando fogo na igreja. E assim, gente, nada foi encontrado, nenhum curto-circuito, não foi criminoso. As pessoas acreditaram que pudesse ter sido um raio que tivesse caído em cima dessa igreja, mas também não tinha dado nenhuma tempestade. Parece que até o serviço meteorológico tinha sido acionado para investigar se algum raio caiu por ali e nada aconteceu. Então esse fogo realmente começou de uma forma misteriosa, ou alguém descobriu alguma coisa e não quis levar adiante. Stu sempre foi uma comunidade muito pequena. Para vocês terem uma ideia, em 1912 apenas 31 pessoas viviam nesse lugar. Hoje eu não sei exatamente quantas pessoas vivem, mas parece que são pouquíssimas famílias. Alguns atos de vandalismo infelizmente acabaram acontecendo. Teve lápides ali que foram violadas, quebraram lápides. Algumas estão escritas ali a palavra witch, só que de uma forma diferente do que significa bruxa, tá? Está escrita com 2 T's. Então eu acredito que aquilo ali tenha sido de repente o sobrenome daquelas pessoas. Então, algumas histórias contam que embaixo daquele salgueiro também tinha uma lápide escrita a palavra witch, mas que não seria essa, que se você pesquisar no Google, eu nem vou colocar aqui para vocês porque ali fala o nome de uma pessoa, tem mais 2 filhos dela que foram enterrados ali. Eu não acredito que aquela lápide seja a primeira que estava embaixo do salgueiro, até porque fica em outra região. Então não vou expor, né, um túmulo de uma pessoa para uma história que na verdade pode ser apenas uma lenda. Mas dizem que existia um outro túmulo que ele ainda está lá, mas eu não consegui encontrar essa foto, e que essa lápide ficava justamente embaixo do salgueiro. Mas se ele foi derrubado, gente, eu acredito que a lápide também tenha sido destruída. Se foi esse o motivo, eu acredito que ela tenha tido o mesmo final. Então, essa lápide que estava lá, estava escrito somente a palavra witch. Então, o que acontece? Dizem que, né, que o Senhor das Trevas acaba visitando esse local, então, 2 vezes por ano, como eu falei para vocês, uma na meia-noite de Halloween e outro no equinócio de primavera, que esses selos que estão ao redor da igreja que nunca ninguém conseguiu descobrir, abre o portal para que uma escadaria desça até o submundo e ele acabe saindo de lá
para visitar esse túmulo dessa mulher, que para ele teria então uma razão muito pessoal. Dizem que na época em que essas bruxas haviam sido enforcadas, uma delas era a preferida de Satã, que esse homem, então no caso essa criatura, né, teria se materializado em um homem e teria então tido um filho com essa mulher. Essa criança teria nascido com graves deformidades por ter uma aparência animalesca. Algumas fontes dizem que essa criança morreu algumas horas depois do nascimento, e outras fontes falam que na verdade esse bebê sobreviveu e ele acabou se tornando um lobisomem. Então assim, gente, parece uma coisa muito fantasiosa, mas tem pessoas que afirmam que isso tudo é verdadeiro, e tem algumas lendas que dizem sim, né, que algumas pessoas podem ter sido uma espécie ali de mutação muito parecida com um lobisomem. Eu não sei, não é uma história confirmada, mas eu estou deixando aqui para vocês porque isso é contado até hoje, da mesma forma que há 100 anos atrás, por esses descendentes dessas primeiras famílias. Então dizem que a partir do momento que essa mulher também foi morta, Satã teria amaldiçoado essas terras. O quebra-quebra das lápides foi tanto para ver se eles conseguiam descobrir aonde essa noiva, né, do Senhor das Trevas estava enterrada. Muitos ossos acabaram sendo tirados desrespeitosamente dos seus túmulos, então por causa disso foi colocada uma cerca no local. A polícia colocou realmente proibida a entrada. Quem descumprisse essa ordem seria detido e pagaria uma multa de cerca de $1.000. Parece que muita gente, pessoal, acabou sendo preso. Em 1999, parece que mais de 500 pessoas estavam se dirigindo ao cemitério de Stu para ver se conseguiam pegar então Satã por ali e fazer também outros tipos de rituais. Algumas casas foram assaltadas e ali a polícia realmente chutou ali a porta, quebrou o pau da barraca, como se falam, e disseram que não iria ser mais autorizado nenhum tipo de visita, a não ser de alguém que fosse parente, né, de alguém que já estivesse enterrado ali. E aí também que entra uma outra história envolvendo pessoas que são um pouco mais temosas, tá? Dizem que na época que o cemitério realmente estava totalmente fechado para visitação, algumas pessoas tentaram entrar pela parte da igreja, porque apesar da igreja ser muito perto do cemitério, na frente das ruínas da igreja não era proibida a entrada. Então algumas pessoas acampavam atrás da igreja, esperavam dar altas horas da madrugada para poder entrar nesse local. E o que aconteceu, gente? Algumas pessoas que invadiram esse lugar disseram que se sentiram muito mal e nunca, né, aqueles que tentaram ir antes da meia-noite nunca conseguiram ultrapassar esse horário. Quem tentou ir depois conseguiu ficar lá dentro, mas disseram que tiveram enjoos, tiveram alucinações, acabaram saindo dali. E aí que entra essa parte história, porque dizem que alguns carros pretos acabavam de certa forma espantando essas pessoas, que quando eles identificavam que essas burladas estavam acontecendo, eles começavam a dar voltas, né, com esses carros pretos, caminhões pretos, todo fechado também com película. Ninguém sabe quem eram essas pessoas que estavam ali dentro, nunca fizeram mal para ninguém, mas era uma forma de intimidar e dizer, olha pessoal, é melhor vocês saírem daqui porque vocês não são bem-vindos. Referente então a essa escadaria, né, que o Senhor das Trevas utilizaria para subir até a parte da igreja do cemitério para conseguir visitar o túmulo, né, dessa noiva que ele tinha, algumas pessoas acabaram também criando uma verdadeira obsessão. Alguns jornalistas também foram para lá na tentativa de localizar essa escada, porém ela nunca foi encontrada. Moradores mais antigos falam que algumas pessoas da família conseguiram encontrar esse local, que hoje ele está lá sim, só que ele está escondido através da vegetação e através de alguns deslizamentos de terra que teriam acontecido, e que por isso que ela não é encontrada, mas quem conseguiu descer disse que jamais deveriam tentar fazer isso, porque ficavam ali por dias tentando voltar e essa escada parece que não tinha mais fim, e quando voltavam eles não estavam bem, eles ficavam numa espécie ali de doping, como se eles estivessem dopados, não sabiam direito o que tinham visto, o que tinha acontecido. Então quem conseguiu descer falou que esse local jamais deveria ser encontrado. Então também há esses rumores que alguém teria escondido essa escada de uma forma que ela não fosse mais encontrada. No Halloween de 1999, alguns repórteres fizeram então uma espécie de acampamento atrás da igreja de Stu para tentar pegar o horário ali próximo da meia-noite e tentar então acabar com essa farsa, que ali era um local onde Satã visitava 2 vezes por ano. Gente, misteriosamente, faltando 30 minutos para meia-noite,
Eles não conseguiram ficar, o xerife estava fazendo a ronda, identificou que eles estavam lá, desceu do carro, mandou eles saírem e eles falaram que não precisava ele mandar porque eles também não queriam mais ficar ali, porque eles acabaram se sentindo muito mal. Todos eles, parece que eram cerca de 10 pessoas, começaram a passar muito mal do estômago, ficaram tontos, pálidos, alguns chegaram até o ponto de desmaiar. Isso foi confirmado pelo xerife da época. As baterias, as lanternas, relógios, tudo que eles tinham ali que funcionava com pilha ou com bateria, misteriosamente acabou descarregando tudo na mesma hora e eles nunca mais quiseram saber de entrar nesse local. Depois disso, também uma outra equipe de pesquisadores tentou burlar também do mesmo jeito, só que eles acabaram vendo essas equipes ali que passavam nesses carros pretos, eles acabaram ficando com medo e foram embora. Só que quando eles estavam chegando no carro para poder realmente sair dali, eles perceberam que o automóvel que estava virado de um lado, de repente estava virado para o outro, né, com o bico até a frente do carro virada para a placa de saída daquela região. Eles entenderam como um sinal bem dado, ou do sobrenatural, ou de alguém que estava ali perto, que não era para eles estarem ali. Em uma certa ocasião também, eu não sei exatamente quando isso aconteceu, mas se eu não me engano foi no mesmo ano de 1999, quando essa equipe esteve lá, depois uma outra equipe esteve também e acabou presenciando uma coisa muito estranha. Eles foram no horário da noite, tentaram também burlar dessa forma, eles ficavam na parte de trás da igreja, que tinha ali uma espécie de uma florestinha, onde eles ficavam escondidos, achavam que assim podiam conseguir, alguns acabavam conseguindo mesmo. Eles foram perto da meia-noite também, porque dizem que era exatamente a meia-noite que esse, né, Senhor das Trevas aparecia, então era o momento que eles queriam pegar. O que aconteceu? Começou a dar uma chuva muito forte, e eles acabaram, por algum motivo, indo para dentro das ruínas da igreja. Só que assim, as ruínas também não tinha telhado, não iria proteger eles da chuva, mas acabou protegendo. Por quê? Porque nenhuma gota de água acabou pingando dentro desse local. Eles não conseguiam entender. Não tinha nenhuma vegetação na parte de cima, como é que aquela chuva não estava caindo? Então as pessoas iam para fora, se molhavam, entravam dentro das ruínas da igreja sem teto e não se molhavam. E aí, pessoal, eles acabaram pegando seu material. Para eles o recado já estava dado, que alguma coisa muito sinistra estava ali para acontecer, e eles não quiseram esperar da meia-noite, foram embora e nunca mais retornaram. Além do Papa João Paulo II, uma outra celebridade também acabou fazendo parte de uma das histórias mais polêmicas envolvendo esse local, é a atriz e cantora Ariana Grande. Em 2013, a Ariana relatou que teve uma experiência com um fantasma ou outra criatura após tentar visitar o cemitério de Stu. Ela parece gostar bastante do local misterioso, ela já visitou alguns lugares, mas parece que no cemitério do Stu realmente foi um lugar muito diferente para ela e que ela sofreu, né, com alguns transtornos por causa disso, e algumas sequelas também acabaram ficando, e ela disse que nunca mais vai colocar os pés nesse local. No dia 13 de novembro de 2013, foi publicada uma entrevista pelo portal Complex, onde a Ariana disse o seguinte, eu vou ler aqui um trecho para vocês. Estávamos em Kansas City há algumas semanas e fomos a um castelo mal assombrado e ficamos muito animados. Na noite seguinte, queríamos ir ao cemitério de Stu, que é conhecido como um dos 7 portões do inferno na Terra. Eu senti uma sensação nauseante e avassaladora de negatividade sobre todo o carro e sentimos o cheiro de enxofre, que é o sinal de um demônio. E havia uma mosca no carro aleatoriamente, o que também é outro sinal. Então, assim, gente, ela disse que já dentro do carro ela já começou a perceber algumas coisas estranhas, e como ela já estuda um pouco a respeito, ela já identificou que alguma coisa maligna realmente poderia habitar esse lugar. Depois que ela teve esse sentimento, ela acabou pedindo desculpas, né, para esses fantasmas, esses demônios, de repente, que estavam ali, que estavam se sentindo, de repente, invadidos. Ela disse que pediu desculpas por ela estar ali e que ela também não queria perturbá-los. Ela só estava ali, mas ela não queria perturbá-los. Ela disse que ela acabou tirando uma foto. Nessa foto teria aparecido 3 rostos que ela julgava como rostos não humanos. Ela teria colocado no Instagram dela
Só que ela disse que se sentiu tão mal, com uma sensação de energia drenada, como se a pressão dela tivesse sempre baixa, se sentindo sempre vigiada. Ela acabou então associando aquilo com a postagem da foto. Ela retirou a foto do Instagram e ela falou que essa sensação acabou passando quase que instantaneamente. A Ariana também disse: no dia seguinte, a Ariana falou que pegou essa fotografia, mandou para o gerente dela e também para a mãe. Só que ela achou estranho porque quando ela foi enviar essa fotografia, veio uma mensagem dizendo que o arquivo era muito grande. Ela não entendeu nada, porque ela tinha postado no Facebook, era uma foto tamanho normal. Quando ela tentou mandar novamente, veio uma outra mensagem dizendo que era impossível ela mandar aquela foto, porque esse arquivo, gente, olha só a coincidência, tinha 666 megabytes. Ela disse que ela tinha uma pasta onde ela guardava fotos, né, que ela considerava um pouco estranhas, de locais assombrados que ela já tinha visitado. Essa pasta tinha o nome de Demons. Ela disse que nunca teve problema com esse material, mas enquanto ela não apagou essa foto, inclusive da pasta, ela não teve sossego. A Ariana, ela descreveu também uma experiência muito estranha que ela teve. Ela falou que um amigo dela, que também visitou o cemitério de Stu, também tinha sentido a mesma coisa. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Ela disse o seguinte para esse portal: eu ia dormir, isso há cerca de 2 semanas atrás. Eu tinha acabado de desligar o telefone e assim que fechei os olhos ouvi um estrondo muito alto bem perto da minha cabeça. Quando abri meus olhos, ele parou imediatamente, mas quando fechei meus olhos, ele começou novamente com sussurros. Cada vez que fechava os olhos, começava a ver essas imagens realmente perturbadoras com formas tipo vermelhas. E então me movi para o lado esquerdo da minha cama e havia uma massa negra maciça. Não sei o que foi. Então ela disse que foi uma experiência muito assustadora. Ela não chegou a invadir o cemitério, na verdade, ela só passou em frente à igreja, em frente ao cemitério, porque nessa época realmente não podia entrar. Ela acabou tirando essa foto próximo desse local e tudo isso acabou acontecendo. Ela nem chegou a botar os pés lá dentro. Ela disse que se ela tivesse colocado realmente os pés dentro dessa igreja e desse cemitério, ela sente que algo muito maior teria acontecido. Na tentativa de acabar com aquela histeria pública que já estava se tornando a cidade de Stu por causa do cemitério e da igreja, aquela ruína da igreja de pedra acabou sendo demolida em 2002. Porém, o proprietário desse local, que se identifica como Major Weiss, ele disse que ele é dono dessa propriedade, tá, pessoal? Que no caso o cemitério e a igreja são terrenos privados, então ele disse que ele é dono desse local com mais 2 pessoas que ele não quis dizer o nome. Ele disse que não pediu a demolição da igreja, que ele não autorizou nada e que para ele foi uma grande surpresa encontrar em um belo dia, né, infelizmente em 2002, essa relíquia histórica, que para ele era isso, derrubada. Então, eu não sei se tem câmeras de circuito interno por lá, eu acredito que não tenha, porque senão eles teriam descoberto quem fez isso, mas ele falou que ele não autorizou e que ele não gostou nada do que foi feito. O cemitério de Stu é bem famoso, tanto que serviu também para cenário da 5ª temporada da série Supernatural, onde parece que acaba acontecendo ali um confronto entre Lúcifer e algum anjo, né, outro anjo, ele acaba também confrontando ele. Então foi usado também para essa série. E assim, pessoal, se essas histórias são verdadeiras ou não, a gente não sabe. Como eu falei para vocês, são muitos relatos, né? A lenda e a história real acabam se misturando um pouco, só que é considerado um local realmente muito estranho, principalmente depois que o Papa João Paulo II não quis sobrevoar esse local. Quando a Ariana Grande foi, também deu esse burburinho todo por causa dessa foto. Algumas pessoas falaram que, na verdade, ela não estaria falando a verdade. Ela disse que não teria por que mentir, acreditasse quem quisesse. Foi uma experiência que ela teve e ela quis contar. Moradores da região não visitam o cemitério. Pouquíssimas pessoas entram lá. Muitas empresas deixaram de construir ali porque realmente aquelas que tentaram não prosperaram. Essa lenda das bruxas, alguns historiadores locais batem o pé que realmente isso aconteceu, que elas foram enforcadas justamente naquele salgueiro, e tudo isso acaba transformando essa história realmente numa história muito macabra. Então assim, pessoal, se vocês souberem mais alguma coisa a respeito do cemitério de Stu, por favor, deixa aqui para mim nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço que deixem seu like, se inscrevam aqui no nosso canal se ainda não são inscritos, deixem um comentário, compartilhem com pelo menos um amigo de vocês, porque isso vai ajudar muito o nosso trabalho e vai fazer com que a gente passe muito mais tempo juntos aqui com vocês, tá bom? Eu quero mandar um beijo bem grande para o pessoal que nos segue aqui,
para o pessoal de Pará, tá? O próximo vídeo que a gente vai fazer também vai ser de um local do Pará, tá? Tem muitas histórias bem interessantes ali. Se vocês souberem de mais alguma coisa, também deixa aqui para mim nos comentários. Estou tendo um retorno muito bom, né, desses seguidores que são desse estado e que tem aqui também algumas sugestões que vem nos passando, tá bom, pessoal? Mas não fiquem com ciúme, tá? Um beijo grande para todos vocês do Brasil todo, fora dele também, que a gente já tá conseguindo alcançar uma galerinha misteriosa bem legal no exterior também, principalmente Portugal e Haiti, tá bom, gente? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau!